Estamos de olho também nas eleições para governador e a gente tem a honra de receber por aqui, online conosco, o senador Sérgio Moro, ele que é pré-candidato ao governo do Paraná. Senador, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar falando com a Rede TV, falando com você. De fato, o país está de olho em duas coisas hoje, né? Na Copa e nas eleições esse ano. Talvez mais nas eleições nesse momento, né? Pois é, senador, sem dúvida. E bom, já começar então falando aqui do cenário político, claro, o senhor se filiou ao PL, né, para concorrer ao governo do Paraná, prometeu na época em que se filiou um palanque forte para o senador Flávio Bolsonaro, né, na ocasião. E eu quero saber se esse palanque continua forte, quer dizer, como é que está a relação do senhor com o senador Flávio Bolsonaro e até mesmo com a família Bolsonaro, mesmo diante da divulgação ali da reportagem do The Intercept Brasil, do site The Intercept Brasil, que mostrou ali os áudios, a troca de mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Worcaro. Então, quero saber como que o senhor avaliou essa situação, se esse palanque, para a gente ser objetivo aqui, continua forte, senador. O palanque continua forte, é uma situação muito clara, o país não aguenta mais 4 anos do governo Lula. Veja que a economia está indo num caminho muito perigoso do aumento da dívida pública. Eu digo que o governo Lula é um governo dos bancos, maior transferência de renda da população, tirando recursos do setor produtivo através de impostos e passando aos bancos, porque os juros estão nas alturas, já que o governo não controla as suas próprias contas. As famílias estão endividadas ao ponto de ser necessário um desenrola 2, que o desenrola 1 não foi suficiente. No fundo, o problema é macroeconômico do descontrole das dívidas públicas. Há quem fale até, Marcelo, numa crise fiscal. Mas a principal crise do país é moral. Com o Lula de volta ao poder, e isso era esperado, já que ele foi condenado por corrupção em várias instâncias e depois as condenações foram anuladas sem que jamais fosse declarada a inocência dele, voltou a roubalheira no país. O escândalo do Banco Master é um escândalo que acontece no governo Lula, devido à frouxidão dos controles e do desmonte do combate à corrupção. Do outro lado, nós vimos a roubalheira do INSS, a fraude que fizeram com milhões de aposentados e pensionistas, atingindo aquelas pessoas mais vulneráveis. O que eu tenho dito aqui no nosso estado? Vamos proteger o nosso estado, vamos fazer dele uma fortaleza. Inclusive, Marcela, temos como plano ser um modelo para o país. Vamos criar a primeira agência estadual anticorrupção, uma agência com autonomia, aos moldes da autonomia do Banco Central, embora com uma missão diferenciada de prevenir e identificar a ocorrência da corrupção ainda no âmbito da administração pública. Mas nacionalmente, sim, nós vamos trabalhar para derrotar o Lula, e o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato com condições de fazê-lo. Senador, perguntei a respeito disso, comecei a nossa entrevista a partir desse ponto, porque logo que houve, né, essa divulgação do site da Intercept Brasil, um pouco depois, o senador Flávio Bolsonaro admitiu ali a relação com o ex-banqueiro Daniel Worcaro, disse inclusive que foi colocar fim a essa relação, e aí ele fez isso para uma coletiva de imprensa, né, durante uma coletiva de imprensa, em que o senhor apareceu ali, estava ali atrás, né, enfim, nessa coletiva, e aí algumas pessoas, até trago esse termo da internet, né, que viralizou esse momento em que algumas pessoas disseram que o senhor estava com uma feição ali um pouco preocupada. Então, também por isso que eu trago essa pergunta, foi impressão das pessoas que disseram que o senhor estava ali preocupado, ou de fato o senhor estava preocupado com o que estava sendo dito naquele momento pelo senador Flávio Bolsonaro? Não, é uma interpretação das pessoas que não tem nada a ver. Eu estava ali escutando, ouvindo, né? E o Flávio Bolsonaro apresentou as explicações dele sobre o episódio. Vamos aguardar os desdobramentos, mas o fato é que a oposição ao governo Lula sempre apoiou as investigações. Eu mesmo assinei o pedido de CPMI do Banco Master, assinei a CPI do Banco Master, o mesmo fez o Flávio Bolsonaro. Quem sempre atuou para que essas investigações não ocorressem foi o governo Lula. A base do governo sempre foi contra. No finalzinho, no apagar das luzes, que acabaram resolvendo assinar os pedidos de CPI, quando já havia a maioria necessária. Eu quero mais que esses fatos sejam investigados em sua plenitude e arca as consequências quem tem que arcar. O Brasil não consegue conviver
com uma corrupção disseminada. E o que a gente está assistindo, Marcelo, nesses últimos 4 anos, é uma profunda inversão dos valores morais no nosso país. O que acontece no nosso país quando você tem como líder, como presidente da República, alguém que foi condenado por corrupção? E, de repente, ele é liberado dessa condenação, não porque ele é inocente, porque ninguém falou que ele é inocente, nem o Supremo falou que ele é inocente, mas coloca ele de novo na presidência da República por subterfúgios processuais, pela argumentação de processo. Então, isso machucou o país, isso feriu forte a alma do nosso país e o resultado está aí, a volta da roubalheira. O desmonte da Lava Jato gerou a volta desses escândalos. Mas não é só isso. Nós vimos logo em seguida ali aquele episódio vergonhoso no qual o governo americano, e aí sim mérito do Flávio Bolsonaro, designou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é positivo, porque dificulta a lavagem de dinheiro na perspectiva internacional, facilita a cooperação entre os países. E o governo Lula, o próprio Lula, veio fazer declarações públicas contrárias a essa designação, invocando uma soberania, como se os Estados Unidos fosse invadir territorialmente o Brasil, que é um absurdo. Nós temos o projeto aqui no nosso estado, nós queremos fazer com que o Paraná seja o estado mais seguro do país e conter o avanço do crime organizado, que infelizmente, porque o governo Lula é frouxo, se espalha por todo o território nacional.